A gente sabe, né, o Spook, que você é um cara que tem muito estudo e muitas passagens em diversas vertentes, cara. Justamente pra conhecer, né? E eu queria que você iniciasse, o pessoal de casa que não sabe, mas a maioria deve saber, como é que foi o seu início na espiritualidade. Se eu não me engano, tem um acidente que você sofre? Tem. É que assim, eu nasci em 75. Tô velho. Na minha época não tinha internet. A gente tinha que bater na porta das pessoas. Então, o primeiro centro espírita que eu fui foi no Horácio Laffer, Luz Divina, que fica lá no Itaim. Eu fui convidado para ir para lá. Então, a minha jornada foi tipo, eu batia na porta das pessoas, falava: posso entender, posso buscar? Quando eu era criança, eu vou te falar sobre a ótica de uma criança. Se era verdade ou não, eu não sei precificar se era verdade. A maioria das pessoas falam: não, porque eu sou médium desde os 2 anos, eu sou médium no útero da minha mãe, eu já vi a coisa pelo umbigo. Cara, não é assim que a coisa funciona. Então, eu morei numa casa que ficava perto de um hospital. Então, claramente, tinha uma bela movimentação de seres ali. E o bairro era uma grande senzala. Então, eu sempre via coisas estranhas, mas eu não sabia o que era, ficava quieto. Eu não sabia o que era. Não posso dizer para você se eram espíritos ou se era uma expressão minha. A primeira movimentação real física que eu tive palpável foi aos 14 anos de idade, quando eu fui atropelado na porta de casa. O bairro que eu morei estava crescendo ainda, então as ruas eram de terra, as casas... Era no Morumbi, era no Morumbi. Pissarra? Não, o Morumbi, na verdade, era uma grande senzala, tanto que você tem a casa da fazenda, que é a casa do senhor de engenho ali. É um patrimônio tombado aquilo. Então todo o bairro é construído sobre uma terra que era de escravos, ok? Então eu cresci ali, minha casa tinha 7 casas construídas somente. Então assim, a movimentação de carros era pouca, a gente brincava, andava de bicicleta, tinha uma infância de rua mesmo, tudo arrebentado, e era divertido. Ao ponto que uma vez eu fui atravessar a rua, eu não vi, e desceu um Passat verde, daqueles antigos, de aço galvanizado, e me pegou. E naquele dia, cara, foi a primeira experiência real mesmo. Eu me vi entrando num túnel, um túnel completamente branco, e eu me vi subindo. Aquilo foi real. 14 anos de idade, eu já tinha discernimento do que era real ou não. Aí eu me vi subindo e falei: cara, que louco, isso aqui é real. Aí chegou lá em cima, eu vi minha bisavó, uma pessoa que eu nunca tive contato. Minha bisavó olhou, falou: desce que não é tua hora. Eu desci e eu acordei. Na hora que eu acordei, eu tinha rolado uma casa de diferença do acidente. Então eu rolei na rua. Na hora o cara teve que parar o carro, porque o estrago foi grande no capô dele. Desceu, me catou e me levou pro hospital na hora. E eu tava entrando em casa, eu tirei a poeira e entrei, cara, como se nada acontecesse. Aí eu só vi, tipo, tá saindo sangue aqui. E da onde tava? Eu bati a cabeça só numa pedra que tinha na rua, que me fez apagar. Na hora que cheguei no hospital, o médico falou: não aconteceu nada, cara, você não quebrou nada, nada. Deu ponto, acabou. Aí eu falei: alguma coisa aconteceu, eu preciso saber o que é isso. E aí, aos 16, 17 anos, eu fui no Horácio Laffer e comecei a desenvolver essa ideia do que está por detrás desses fenômenos. Era sua bisavó? Eu acredito que não era minha bisavó. Eu acredito que era realmente a impressão de alguém falando para mim sobre o aspecto da minha bisavó. Com o tempo eu fui descobrindo essas coisas. Por quê? Primeiro que é a sua associação do fenômeno. A sua mente vai se apegar a alguma coisa mais palpável, uma imagem mais bonita, para que você se acalme. Segundo, que pode ser qualquer tipo de consciência do mundo espiritual que está plasmando como minha bisavó, exatamente para me tranquilizar. Pode fazer isso? Pode. Mas por que não poderia ser sua bisavó? Porque a minha bisavó tinha muito mais coisas para fazer do que olhar para minha cara. E eu te garanto que ela não teve tanto contato comigo. Minha bisavó, ela realmente... eu tinha pouco contato com ela. Seria muito mais parte dos meus avós do que minha bisavó. Entendeu? Assim, raríssimo contato. Eu acho que foi só o arquétipo dela, não ela. E aí começou a minha jornada a partir desse momento, onde eu comecei a comprar livros, comecei a ir atrás, comecei a buscar a informação correta. A internet traz muitos erros. Então eu batia na porta dos centros espíritas e falava: me explica.
E esse momento foi legal porque eu trafeguei por 5 grandes casas de Umbanda, tive uma experiência maravilhosa em cada casa, tive experiência lá dentro do centro espírita kardecista, mas é caminhos diferentes, cara. Kardecismo é muito pega na tua mão e diz que tá tudo bem, vai acabar bem. A Umbanda não. A Umbanda ela é mais violenta, agressiva, nesse intuito de mostrar que você tá errado e buscar te desenvolver. Ela é muito mais forte dentro disso. Aí foi pro ocultismo. Aí eu comprei as obras de Crowley, li todas as obras dele, li Madame Blavatsky, Abramelin, Cornelius Agrippa, Papus, todos os grandes escritores da época. E eu entrei para a Ordem Rosa Cruz. Então eu fiquei 12 anos na Ordem Rosa Cruz, no Martinismo e na Sociedade das Ciências Antigas. A Sociedade das Ciências Antigas foi uma das mais impressionantes ordens esotéricas que eu já entrei. Eu acredito que eles não estão recrutando mais pessoas, mas foi em 2002, mais ou menos isso. E os caras eram maravilhosos, só que eles são cristãos. Então eles vão te ensinar maçonaria, eles vão te ensinar mitologia, filosofia, sociologia. Eles vão ter um aspecto mais pé no chão com você. Qual que é o nome? Sociedade das Ciências Antigas. Sociedade das Ciências E eu Antigas. fui, acho que um dos poucos que os conheci pessoalmente em pouquíssimo tempo. Eu tive contato com eles pessoalmente. Era aqueles que você fazia parte, tipo, era por e-mail? Por e-mail. Sei. Eles mandam tudo por e-mail e legal pra caramba isso, entendeu? Dificilmente você tira dúvida com eles, mas mandava pra mim no dia seguinte tava pronto. Os caras ficavam meio bravos, falavam, mano, não é pra escrever no dia seguinte, cara, é pra se levar um tempo. Eu falei, não, eu respondo agora. E eu respondia. Porque era muito fácil, assim, é coisa que você já conhece, filosofia, alquimia, você lê muito disso. E na minha época eu entrava em tudo que era livraria e comprava livros. É engraçado, eu fui para Buenos Aires. Buenos Aires tem um lado esotérico muito forte. E eu entrei numa livraria chamada Kier e peguei um monte de livro e peguei o Ritual de Alta Magia do Crowley. Na hora que eu botei em cima da mesa, a mulher atendente passou os de geomancia, passou os outros, pegou do Crowley e botou embaixo da mesa e tchau, até logo. Falei, tá faltando uma coisa aqui. Aí eu falei, isso eu não vou te vender. Por que não? Esse livro não é pra você. Não, mas eu faço coleção dos livros de Crowley, eu tenho os livros em casa, eu quero ler, eu não vou fazer. Você me garante que você nunca vai fazer o que Crowley fez? Claro que não, cara, eu só quero entender o que ele fez. Aí ela me vendeu, mas ela não ia me vender o livro do Crowley de Alta Magia. Eu rachei o bico, falei, cara, essas coisas só acontecem comigo, meu. E aí eu li, estudei, fiquei 10 anos no ocultismo. Não, mas ela arbitrava. Eu achei interessante. Aí eu vi que, cara, não, ocultismo não era pra mim. Eu sou muito mais de religião. E aí eu comecei a entrar na religião de uma maneira pesada. Então eu frequentei judaísmo, frequentei sinagoga, usava kippah na cabeça, adorava estudar cabala e tudo mais, mas ensinada por rabinos, ensinado diretamente por uma autoridade. Frequentava a editora Sefer, que fica lá no Campos Elíseos, direto ia comprar minhas coisas lá, do judaísmo, mas eu vi muita resistência, por quê? Porque eu não sou judeu. Sim. Embora eu tenha o cabelo encaracoladinho, eu tenho cara e tudo mais, mas não dá. Não dá pra se passar por judeu até um bom tempo, não dá.